Olá, você que me assiste em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da classe Deus Conosco, da Primeira Igreja Batista do Brás. Mais uma vez é uma satisfação, um prazer muito grande poder gravar esta aula, poder dar aí sequência aos nossos estudos, seguindo ao plano de leitura da Bíblia em um ano, e nós já terminamos aí o segundo evangelho, né, o segundo livro do Novo Testamento, que é o livro de Marcos, e a gente aí já vai, então, estudar, né, assim, seguindo a leitura que foi feita na semana que passou agora, né, na semana que passou a exibição desta aula. A gente já iniciou a leitura do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, e é a respeito exatamente do Evangelho de Lucas que a gente vai tratar na presente aula. Eu convido você a fazer uma oração, dar uma pausa nesse vídeo. Se você ainda não fez essa oração, peça ao Senhor que Ele ilumine a sua mente, para que Ele realmente tome conta desse estudo, para que realmente seja uma aula de edificação, assim como já tem sido para mim, muito edificante estar junto com você nessas aulas. Sempre é muito edificante, sendo presencialmente ou não, muito mais presencialmente, claro, mas de qualquer forma essas aulas, mesmo que sejam gravadas, têm sido muito edificantes para mim. Espero que estejam sendo também para você que me assiste. Convido então você a dar uma pausa nesse vídeo, desculpe. Faça uma oração pedindo a direção de Deus para esse momento então. Muito bem, vamos então para a nossa aula de Lucas, e a gente então vai aqui utilizar alguns slides para nos ajudar e nos dirigir nesse estudo. O Evangelho de Lucas, então, a gente propõe aí esse título, né? O Evangelho do Filho do Homem. Filho do Homem é um título messiânico, a gente vê isso muito presente, o próprio Senhor Jesus falando continuamente a respeito de Filho do Homem, né? É porque esse é realmente um título messiânico, um título que aqueles que ouvissem naquele tempo, né, nos tempos em que Jesus exerceu o seu ministério, eles sabiam exatamente a quem se referia, exatamente ao Messias esperado. E principalmente quando a gente fala de Lucas, Lucas ele utiliza muito esse título, né? O Filho do Homem, Jesus ou Messias como o Filho do Homem. E a gente vai entender um pouquinho melhor por que ele gosta de enfatizar tanto esse título, né? Essa referência ao Messias como o Filho do Homem. Tudo bem? Vamos lá fazer uma breve introdução a respeito desse livro, desse grande evangelho, o evangelho escrito aí por Lucas. Vamos lá. O autor, então, desse livro é o Lucas, né? Enfim, mas quem é Lucas, né? Quem é Lucas? Lucas, o evangelista, foi companheiro de Paulo em muitas das suas viagens missionárias, e também foi companheiro de Paulo, inclusive no seu martírio, nos seus momentos mais difíceis, aí, momentos inclusive de prisão, né, e de martírio, como a gente está dizendo, né? O que a tradição diz é que Lucas esteve com Paulo até os últimos instantes da sua vida, né? E ele foi esse companheiro, fiel companheiro aí do apóstolo Paulo. O Paulo, inclusive, ele faz uma menção a Lucas em Colossenses 4, versículo 14, ele fala do médico amado, e aí por isso, inclusive, a gente consegue extrair que Lucas era um médico. E a gente também, em Colossenses, a gente também extrai que Lucas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Que Lucas não era judeu, exatamente porque nesse livro, nessa carta aos Colossenses, né? Paulo ele faz assim algumas saudações, e ele faz saudações meio que
compartimentadas, não sei dizer, mas em grupos, né? Ele faz saudações àqueles que eram judeus convertidos, né? E aí, fora desse grupo de judeus, ele faz também menções a pessoas, então, fora desse círculo dos judeus convertidos. Entre eles, faz menção, então, ao próprio médico Lucas, né? Então, é por isso que a gente até consegue extrair, né, desse contexto que Lucas não era judeu, ou seja, ele era gentil, gentio, como a gente vai ver daqui a pouquinho também, certo? Não é gentil com L, gentil com O no final, não é o gentil de gentileza, é gentio de estrangeiro para o povo judeu. Tudo bem? Lucas também escreveu o livro de Atos, ok? A gente coloca aqui essa observação, né? A gente pode assim interpretar, não interpretar, mas a gente pode tomar Lucas e Atos como uma obra em 2 volumes. Lucas, a gente vai perceber isso muito bem quando a gente estudar Atos. A gente vai ver que Lucas ele utiliza uma introdução muito parecida da maneira que ele faz no Evangelho, ele faz também no livro de Atos, certo? E realmente dá muito a tônica, né, de que Lucas, esse Evangelho de Lucas, é um volume 1, né, e Atos seria o volume 2 de uma obra. Muito embora isso não que Lucas tivesse essa intenção exata de fazer um livro, né, de fazer uma obra desse tipo. Afinal de contas, ele escreveu isso para um personagem chamado Teófilo, né, que a gente não tem grandes informações a respeito dele na própria Bíblia, né, mas, enfim, a gente pode tomar então o Evangelho de Lucas como sendo o volume 1 de uma obra de 2 volumes. Tudo bem? A data da sua redação é por volta aí de 70 depois de Cristo. Então é um livro que foi escrito aí já em uma época aí posterior, inclusive, à destruição de Jerusalém, né? A destruição de Jerusalém pelo exército romano, ele se deu aí por volta do ano 60 e pouquinho, né? Então, o que os intérpretes colocam como data provável da sua autoria aí é por volta de 70 depois de Cristo. Tudo bem? Vamos em frente. Alguns traços, né, que distinguem o Evangelho de Lucas. Distinguem em relação aos próprios outros evangelhos, como em relação aos livros do Novo Testamento, aos livros da Bíblia em geral, né? Primeiro deles, como a gente estava falando, né, Lucas era um homem gentio. Aqui, ó, colocando uma observação muito fazendo um destaque aqui que gentio é com O, não o gentio de gentileza. Esse gentio era o estrangeiro para o judeu. Tudo que não é judeu é gentio, ou seja, eu sou gentio, eu não sou judeu. Então, o japonês é gentil, o brasileiro é gentil, desculpa, o brasileiro que não tem, que não seja judeu, né? Mas enfim, aquele que não seja judeu é gentio, tudo bem? Até por conta disso, né? Até por conta de ter sido escrito por um gentio, a gente nota que Lucas, esse evangelho de Lucas, ele puxa um pouco a brasa para a sardinha do gentio, né? Nada mais natural do que isso. Então, o que a gente tem muito claro do livro do Evangelho de Lucas é que o evangelista ele pôs muito em relevo que Cristo é para toda a humanidade. Cristo é o Messias que veio por toda a humanidade. Ele veio para não somente para os judeus, ele não veio somente para salvar os judeus, ele não veio como o Messias dos judeus, mas ele veio como o Messias da humanidade. Tudo bem? Então, nada mais natural do que isso acontecer, afinal de contas, ele era um não-judeu, né? E nada mais
nada mais glorioso para nós que não somos judeus, graças a Deus por isso, que o Senhor Jesus, ele não é um Senhor dos judeus, mas ele é um Senhor da humanidade, né? Grande ênfase, né, Lucas, o Evangelho de Lucas dá uma grande ênfase à ação do Espírito Santo, ele dá muita ênfase à ação do Espírito Santo, e isso também é muito forte também no livro de Atos, né? Afinal de contas, o livro de Atos, ele é um livro que ele vai exatamente relatar, né? Um livro, é o único livro que a gente pode chamar de histórico, né? Do Novo Testamento, e ele vai exatamente no sentido dos Atos dos Apóstolos ter sido dar ênfase à ação do Espírito Santo, porque exatamente a função, aliás, o trabalho dos apóstolos, ele foi calcado fortemente na ação do Espírito Santo de Deus, né? E esse livro, né, esse Evangelho de Lucas é o evangelho que mais se aproxima de um material histórico, né? Como assim? O material histórico que a gente diz é naquele sentido de que o autor, ele dá detalhes, né, a respeito do lugar, do tempo, do espaço, né? O Lucas, inclusive, ele toma assim, muitos cuidados com relação à cronologia dos fatos, né? Coisa que Marcos, Mateus e João, ele não tem tanta preocupação com relação a isso, mas Lucas tem, até por conta da sua formação, né? A formação de Lucas, né, é uma formação helenística, né? Helênica, que a gente pode dizer. Desculpa, agora eu nem sei se é helenística ou helênica, mas enfim, a cultura grega, né? Aquela questão de ser um pouco mais cuidadoso nessa questão do rigor científico, né? Isso fez com que Lucas, então, ele até pela sua formação como médico, uma pessoa letrada, uma pessoa que se preparou bastante, né? Fez com que então Lucas escrevesse esse seu evangelho, né? Dessa forma, né, com uma preocupação e um rigor um pouco mais histórico, não que ele tivesse essa preocupação, mas essa preocupação como sendo a preocupação básica, mas ele teve até como uma característica pessoal, né, de tentar fazer esse tipo de relato de uma forma embasada, de uma forma organizada. Né? Inclusive é isso que ele fala no início, né? Ele fala no início aí do seu evangelho, ele fala exatamente de colocar os fatos em uma ordem, né? De uma forma como aconteceu, né? Para que o relato ficasse o mais fiel possível àquilo que efetivamente aconteceu. Bem, outros traços que ainda dentro dessa questão dos traços que distinguem o evangelho de Lucas, né? Contém detalhes, né, o Evangelho de Lucas, ele contém detalhes das gestações de Jesus e de João Batista, que não estão presentes nos outros evangelhos sinóticos. Quais são os evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. A gente falou isso na aula anterior, a respeito dos evangelhos sinóticos, né? Sinóticos no sentido de serem paralelos, né? De andarem juntos, de falarem das mesmas coisas, ou relatarem quase que os mesmos fatos, né? Até mesmo porque, assim, o que a tradição diz, o que a história diz, o que a história mostra, é que Lucas e Mateus utilizaram o Evangelho de Marcos como matéria-prima, né? Matéria-prima para produzir os seus próprios evangelhos. Até por conta disso, então, esses três evangelhos eles vão ter uma similitude, um paralelismo, e é por isso que eles se chamam sinóticos. Os evangelhos sinóticos, Mateus e Marcos, eles não têm, então, alguns detalhes assim das gestações de Jesus e de João Batista, que Lucas traz. E, além disso, algumas parábolas, né, e alguns fatos da ressurreição, eles não estão também, aqueles fatos que aparecem em Lucas, eles não estão
relatados ali em Mateus e Marcos. Tudo bem? É o livro mais longo do Novo Testamento. O Evangelho de Lucas é o livro mais longo do Novo Testamento. Mais longo, inclusive, que o próprio livro de Atos dos Apóstolos. Certo? Vamos lá. Vamos enfrentar. Uma coisa também que eu gostaria de enfatizar, que Lucas também distingue, né? Lucas também dá ênfase. Ele dá ênfase às mulheres, né? Ele dá ênfase ao papel das mulheres. Ele dá importância ao papel das mulheres, né? Os judeus, eles tratavam a mulher de uma forma muito pejorativa, desprezavam as mulheres eram quase que nada, né, na sociedade judaica. Era uma sociedade extremamente patriarcal, uma sociedade machista, uma sociedade que realmente não dava a mínima importância para a mulher. E aí Lucas, até mesmo pela sua tradição, né, como não sendo judeu, sendo um gentil, inclusive o que os estudiosos colocam é que Lucas era sírio, ou seja, daquela região ali ao norte do território de Israel nos tempos de Jesus, né? Então, até por conta disso, né? Lucas, ele dá uma importância, ele dá uma ênfase grande ao papel da mulher, né? Ele dá ênfase, por exemplo, ao papel da mulher no ministério de Jesus. Ele dá ênfase ali no próprio início do livro, né? Ele dá ênfase ali a Maria e a Isabel, né? A mãe de João Batista, certo? Então são coisas que também trazem aí, são coisas interessantes, né? A respeito de Lucas, que ele dá essa importância que outros evangelistas talvez não dão tanto ao papel da mulher, inclusive no ministério de Jesus. Vamos lá. Um esboço rápido, né? Um esboço rápido a respeito do Evangelho de Lucas. A gente vai dar ênfase aí nessa primeira aula. A gente vai ter 2 aulas de Lucas. A gente vai falar com mais ênfase até o capítulo 13 e na próxima aula, na aula seguinte, a gente vai falar com um pouco mais de cuidado a partir do capítulo 14 até o final. Vamos lá. Um esboço muito rápido do livro. Na primeira parte, a gente vê então a infância de Jesus e de João Batista, né, no capítulo 1 e capítulo 2. Não somente a infância de Jesus e de João Batista. Na verdade, o que a gente vê nos capítulos 1 e 2 de Lucas é mais do que a infância, mas a própria questão das gestações, né, de Maria e de Isabel, a mãe de João Batista. E a gente vai ver exatamente o que? A gente vai ver a questão da concepção miraculosa de Maria glorificando a Deus pela bênção de ter sido pela bênção de ter sido escolhida, né, por Deus para ser a mãe do Messias, aquele que todos ali aguardavam, né? E ali a gente vê, né, a questão de Zacarias, né, o pai de João Batista, né, que ele duvidou, né, com uma certa incredulidade, ele tomou aquela questão da gravidez da sua esposa, né, como de Isabel, sua esposa, como uma coisa um pouquinho estranha, como uma coisa impossível de acontecer, e aí Zacarias ficou mudo, aquela coisa toda que acontece, né, ali no capítulo 1, a gente tem depois o capítulo 2, né, o nascimento de Jesus, todo aquele relato, né, da história do nascimento de Jesus. E aí também a gente vê um pouco da infância de Jesus ali, quando Jesus ele fica no meio dos doutores da lei, né, que ele inclusive ele surpreende todos aqueles homens, né, que eram muito estudados, muito letrados na lei, nos profetas, e Jesus ele vai ali com 12 anos só, ele vai e discute, né, de uma forma extremamente aprofundada, né. Bem, capítulos 3 e 4, então, na segunda parte, quando a gente vê a preparação para o ministério, né, capítulos 3 e 4.
Capítulo 3, por exemplo, a gente vê a pregação de João Batista, né? E João dando testemunho a respeito de Jesus, falando assim, olha, não sou eu o Messias, tá? Mas vai vir alguém, que esse sim é o Messias. E aí é engraçado não, desculpe, é interessante a gente ver essa questão do ministério de João Batista, né? Isso se liga muito ao que a gente viu lá de Mateus, né? Mateus é aquele evangelista que apresenta Jesus como o rei de Israel, como o rei, não apenas sim o Messias, mas o rei, aquele rei que Israel esperava, aquele rei que ocuparia o trono, que seria seria estabelecido eternamente, né? Aquilo que foi promessa feita por Deus a Davi. E aí essa questão de João Batista, né? João Batista tem vários aspectos interessantes, né? Um deles é que naquele tempo o rei, quando chegava em algum lugar, vinha uma comitiva, ou então vinha alguém, algum emissário, né, preparando o seu caminho, anunciando a sua chegada, né? Então, quando algum rei chegava num território, chegava alguém falando assim, olha, o rei tal está chegando aí, eu estou preparando vocês estou anunciando para vocês que o rei está chegando. E aí João Batista tem exatamente esse papel, né, de anunciar a chegada do rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Messias, o Senhor Jesus. Mas além disso, João Batista também ele traz uma mudança, a mudança que deveria ser feita, uma mudança de paradigma que deveria ser feita, que aqueles judeus da época, todas aquelas pessoas da época ali, eles estavam com a cabeça um pouquinho diferente, eles estavam com conceitos enganados a respeito do papel do Messias, e isso a gente vê muito claramente nos evangelhos, né, como os judeus eles interpretavam de uma forma muito equivocada, né, o papel do Messias, e aí Jesus ele vai exatamente, vai ter que confrontar todas essas questões. Os próprios discípulos, né, tiveram muita dificuldade para entender tudo isso, e aqui a gente não tá fazendo nenhum tipo de juízo de valor, né? Afinal de contas, não era assim tão simples, não era assim tão trivial fazer um entendimento rápido a respeito daquilo que os judeus entendiam, daquilo que os judeus tinham recebido como mensagem dos profetas, e o papel efetivo do Messias, né? Aquilo teve que ganhar uma roupagem nova, e Jesus ele fez esse trabalho de tentar mostrar para todos ali que o Messias não era esse Messias que eles achavam que seria, né? Mas enfim. E aí João Batista, um outro paradigma, um grande paradigma que João Batista veio confrontar é exatamente a questão de ser, somente pelo fato de ser filho de Abraão, isso bastava para se tornar aí um filho de Deus, para se tornar um cara que, olha, eu estou bonito na fita, né, tá tudo bem comigo, porque afinal de contas eu sou filho de Abraão, né? O judeu, por exemplo, né, quando ele acordava, né, o que diz a tradição é que o judeu quando acordava, não sei se quando acorda ainda, tá, mas quando acordava ele agradecia a Deus por 3 coisas. Primeiro, por não ter nascido mulher, o judeu homem, estou dizendo, né? Primeiro, por não ter nascido mulher. Segundo, por não ter nascido cachorro, né? E terceiro, por não ter nascido samaritano. Ok, a gente vai ver sobre essa questão do samaritano aí ao longo do tempo que a gente vai estudar os evangelhos, ok? Mas enfim, o judeu, ele achava que ele estava bonito. Olha, eu agradeço porque eu não nasci mulher, porque eu não nasci um cachorro e porque eu não nasci samaritano. E por conta disso eu sou um cara que estou bonito na fita, estou salvo, está tudo bem comigo, está tudo tranquilo comigo, ok? Se bem que essa questão de salvação não era assim tão clara ainda, né? Mas enfim, o judeu achava que ele seria o herdeiro,
as heranças, né, a herança da parte do Senhor, ele estava garantida a ele, judeu, somente pelo fato de ele ser descendente de Abraão. E aí João Batista ele vai dizer que não. Ele vai dizer que, olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam se batizar, vocês precisam de passar pelo batismo do arrependimento para que sejam efetivamente achados salvos, ok? Achados como dignos, né, de serem, de ganharem a herança do Senhor, ok? Então isso vai no capítulo 3, né? Aí no capítulo 4 a gente vê mais uma fase de preparação para o ministério, né? A preparação de Jesus para o ministério, a tentação no capítulo 4, né? As primeiras pregações quando ele vai ali, ainda na Galileia, né? Ainda ali na terra natal dele, quando ele começa a sua pregação, quando ele começa meio que preparando, mas já iniciando, né, o seu ministério. Ele é rejeitado lá em Nazaré, enfim, e aí começa, né? Aí a gente vê Jesus aí no seu ministério na Galileia, ou seja, ali no norte, né, do território de Israel da época, né? Ao norte ali a Galileia, no meio ali naquele meio entre Galileia e Judéia, a gente vê Samaria, né? E depois ali a Judéia, onde Jesus ele vai ali no sul, né? Que é onde Jesus vai terminar o seu ministério e vai então ter a sua morte e ressurreição ali lá em Jerusalém, né? Mas então a gente vê exatamente o ministério de Jesus indo de norte para o sul. E aí ele vai, né? Cafarnaum, por exemplo, Cafarnaum é meio que um quartel-general de Jesus, né? É de onde ele meio que ele fez a sua base, né? A base do seu ministério ali na Galiléia. Ele fez ali em Cafarnaum. Ele viajou bastante, mas enfim, ele teve ali. Ele se estabeleceu muito em Cafarnaum ali, junto com seus discípulos, né, para exercer o seu ministério. E aí a gente vai, a partir do capítulo 5, quando Jesus então inicia o seu ministério, inicialmente na Galileia, como a gente está dizendo, né, ele vai então fazer as suas várias pregações, ele vai realizar uma infinidade ali de milagres, né? Ele vai curar leprosos, ele vai curar cegos, ele vai fazer paralíticos andarem, e ele vai desafiar, né? Desafiar assim, ele vai confrontar os fariseus, né? Os fariseus falando a respeito das atividades dele no sábado, e Jesus vai falar, olha, vocês não entenderam direito, não é bem assim essa questão do sábado, né? O sábado vocês estão tomando essa questão do sábado de uma forma equivocada, né? Aliás, uma série de outros conceitos que os judeus da época tinham, e que Jesus ele vai meio que dizer o seguinte, olha, não é bem assim do jeito que vocês estão achando, né? A coisa como a maneira como vocês estão entendendo a lei não é bem isso, né? E Jesus ele vai ter uma série de embates por conta disso, né? Por conta uma série de embates, principalmente com os fariseus. Os fariseus eram, digamos assim, eram um partido político religioso ali de Israel, muito influente, muito poderoso, né? Por conta aí deles serem aqueles que mais prezavam pela observância da lei, pela observância de tudo aquilo da lei de Moisés, né? Do pacto antigo, né? Da antiga aliança com Moisés ali, de Deus com Moisés. E ali a gente vê, então, até o capítulo 9, versículo 50, a gente vê todo esse desenrolar do ministério de Jesus, com pregações, com curas, com milagres e com diversas confrontações aí aos maiorais da época ali, aos maiorais da sociedade judaica.
Tudo bem? Ali então, indo um pouquinho mais para frente, ali a partir do capítulo 9, versículo 51, aí a gente vê exatamente a viagem de Jesus a Jerusalém, e como a gente está dizendo, né? Jesus então iniciou seu ministério ali na Galileia, depois ele foi indo em direção a Jerusalém e passou inclusive pela região da Samaria. Ele foi inclusive aqui o Evangelho, né, de Lucas, ele relata exatamente a rejeição dos samaritanos, né? Não tem a ver com aquele episódio lá da mulher samaritana ali no poço, ok? Que a gente vai ver só no Evangelho de João. A gente está falando de uma outra coisa, de uma outra situação, como assim, quando Jesus exatamente ele foi no sentido da direção do seu ministério. Jesus ele foi várias vezes para Jerusalém, né? Mas ele não foi no sentido de fazer, de levar o seu ministério para lá, coisa que ele só vai fazer no final das suas ações, né? No final do seu ministério. E, enfim, então a gente vê essa viagem de Jesus a Jerusalém no capítulo 9, 51 até o capítulo 19, versículo 27. Então a gente vê exatamente aí um grande relato, né? São 10 capítulos, 11 capítulos quase, né? Do relato da viagem que Jesus fez a Jerusalém, mas no sentido do seu ministério público efetivo, né? Porque terminando ali o ministério na Galileia, ali no norte da região de Israel, ele passou ali por Samaria e depois ele foi terminar o seu ministério em Jerusalém. Mais uma vez dizendo, não é que ele foi uma vez só para Jerusalém, ele foi outras vezes para Jerusalém, mas em termos de ministério público, né, em termos de exercer o seu ministério, ele foi aí no final, né, ele foi ali no final como a gente vê o relato dos evangelhos. E ali a gente vê, então, a gente vai ver isso a partir do capítulo 14, na próxima aula com mais vagar, mas a viagem de Jesus a Jerusalém, ele tem exatamente a mesma característica, né, de pregações, de milagres e de confrontações às autoridades. E de confrontações não somente às autoridades judaicas, mas a todos. Aos conceitos, como a gente vai ver, inclusive, um pouquinho com alguns destaques que a gente fez, que eu quero fazer no final da aula, destaques inclusive a povos estrangeiros, né? Destaques em que Jesus ele chega a fazer algumas confrontações ali a povoados por pessoas que não eram judias, ok? Vamos lá para uma quinta parte ali, isso aqui a gente vai ver com um pouquinho mais devagar na próxima aula, né? O ministério de Jesus em Jerusalém, então ele passou pela viagem até Jerusalém e ele chegou a Jerusalém, então a gente vai ter do capítulo 19, 28 até o capítulo 21, versículo 38, a gente vai ver um relato do ministério de Jesus lá em Jerusalém, quando então ele se estabelece ali para realmente exercer o seu ministério, e ele está próximo da Páscoa já, quando ele vai ser crucificado. Quando a gente vê aqui na sexta parte, a Semana da Paixão, o capítulo 21, 39 a 24, 12, quando então ele entrega as autoridades para ser crucificado, e depois quando a gente tem aí o final, né, a última parte ali, quando Jesus ressurge, quando Jesus é ressuscitado, né, ressuscita, e aí a gente tem alguns relatos, né, de Jesus aparecendo a alguns discípulos, né, aos discípulos e alguns outros discípulos que não eram exatamente um dos 12, ou um dos 11, né, porque afinal de contas Judas já havia, saído de cena, mas enfim, capítulo 24 de 13 a 53 a gente tem esse relato, e como a gente disse no começo, alguns relatos aqui de Jesus ressurreto não aparecem ali nos outros evangelhos sinóticos. Tudo bem? Vamos lá para alguns destaques então. Eu quero fazer alguns destaques aqui em Lucas. Eu quero colocar um deles no capítulo 8, o outro no capítulo 12,
E esses dois destaques que eu faço, eu coloco aqui no mesmo slide, porque no final das contas eles se relacionam à mesma coisa. Tudo bem? Vamos lá para o capítulo 8, versículo 26. Eu quero convidar você a ler comigo, capítulo 8, versículos 26 a 37. A rejeição a Jesus por parte dos Gerazenos ou Gadarenos. Gadara era uma região ali perto ali da Galileia, na fronteira com a Galileia, né, no norte ali do território de Israel. E vamos ver o que acontece ali, o que acontece nesse episódio aqui, que no capítulo, que está escrito, que está relatado aqui no capítulo 8, versículos 26 a 37. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Olha que terrível. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos e Jesus o permitiu. Quero fazer uma observação importante aqui. Os porcos eram animais imundos para os judeus, mas não para os gadarenos, para os gerazenos, ok? E até por conta disso, os gerazenos, eles tinham criavam porcos, né? Criavam porcos ali para, enfim, era mercado para eles, né? Criar porcos e comercializar carne, assim por diante. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que aconteceram, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Continuando. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios vestido e em perfeito juízo assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Ok, até aqui. Então vejam que aconteceu exatamente, né, o que aconteceu aí nesse relato. Existia um homem ali que andava pelos campos e andava ali andava na região ali destruindo as coisas, e ele era tido como maluco, mas na verdade ele era um cara possuído por demônios, né? Ele era um cara assim, meio que sem muita esperança, né? Todo mundo tinha como um maluco, um cara lunático, um cara que só dava problema, um cara que eles tinham que deixar ele preso, porque se não deixasse preso ele destruía mesmo, ele causava problema, ele era um cara mal visto. Ele era um cara que era, digamos assim, ele era um cara meio sem esperança. E aí quando Jesus ele chega nessa região, ele confronta aqueles demônios, os demônios saem dele, vão para aquela manada de porcos, os porcos vão lá para a água, lá eles morrem afogados, né? E aquele povoado ali fica, poxa, o que está acontecendo, né? Olha aquele cara ali, aquele cara que vivia destruindo todas as coisas e vivia tocando terror na gente aqui, o cara parece que ele tá bem agora, ele não está mais maluco, né? O que aconteceu?
que se passando, né? O que está rolando aí? E aí Jesus ele vai, né? Ele dá ele inclusive depois esse homem, né? Que teve os demônios ali expulsos, né? Ele fala, olha, Jesus, deixa eu ir com você e tal. E Jesus até fala para ele não ir, né? Fala, olha, fica aí e dá testemunho do que aconteceu com você, né? Fala para todo mundo aí o que aconteceu com você e como você foi liberto. Mas o que é interessante a gente ver é por que aquelas pessoas ali daquela região, por que aquele pessoal ali da região ali de onde eles estavam, né? O que aconteceu para eles falarem assim, olha, vai embora daqui, a gente não quer você por aqui não, né? Porque a coisa é melhor você ir embora, né? E aqui diz, inclusive em Lucas, né? Ele coloca aqui os povos, né? O pessoal da circunvizinhança ali, dos Gerazenos, né? Eles estavam possuídos de grande medo. Mas o que será que é esse grande medo, né? E será que eles estavam com medo de Jesus, sei lá, fazer os outros demônios se manifestarem, né? O que será, qual que era exatamente esse medo aí? O que dá a entender, na verdade, o medo desses caras era que, de repente, Jesus começasse a expulsar todos os demônios ali e já acabasse com a manada de porcos de todo mundo. Ou seja, eles estavam com medo que Jesus acabasse ali com a economia do local, né? E é interessante, aliás, é triste a gente ver o conceito nosso, e vamos colocar nosso, a gente precisa de dar a nossa mão à palmatória, né? O que vale mais, a vida de um homem ou a vida dos porcos, né? Tudo bem que os porcos eles traziam ali, traziam o sustento, né? Traziam sustento para o povo daquela região ali, mas vamos pensar, né? O que vale mais? É a vida de um homem, né? Um homem que ficasse curado, que fosse liberto ali dos demônios, ou a vida desses porcos aí, que valiam dinheiro, né? Que traziam ali dinheiro para aqueles caras ali, para os porqueiros, para aqueles caras lá que tinham esses porcos para criar, né? Enfim, o que vale mais? Uma vida humana ou o dinheiro? Ou o bem material que é trazido ali pelos porcos, né? pela criação dos porcos? E é isso que a gente tem que refletir muito bem. A nossa sociedade capitalista dá muito mais valor a quê? Dá muito mais valor à vida humana ou ao ganho, ao capital? É uma coisa para a gente refletir com muito cuidado e refletir com muito temor a Deus. Em que medida eu tenho colocado os bens materiais acima daquilo que não pode estar abaixo dos bens materiais? Isso é uma coisa para a gente pensar. Mamon, e Jesus fala de Mamon, né? O Deus dinheiro. Quando a gente adora esse Deus dinheiro, e dinheiro assim, dinheiro no sentido mais amplo possível, os bens materiais, o conforto, enfim. Quando esse Deus Mamon, ele é colocado acima do nosso Deus, a gente está enrascado. E é interessante isso. Como é que a gente percebe isso? Como é que a gente percebe que o Deus Mamon ele está acima, né? Como é que a gente percebe que o Deus Mamon ele está começando a tomar o lugar do nosso Deus, o Deus que é o Deus da nossa salvação? Vamos lá para Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21.
Vamos lá para quando ele fala, né, quando Jesus ele dá uma advertência séria a respeito da avareza, né? Capítulo 12, versículos 13 a 21. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. E aí vamos pensar, novamente voltando àquela pergunta. Em que medida o Deus Mamon, o Deus dinheiro, o Deus bens materiais, ele está acima do Deus da minha salvação? Em que medida eu estou adorando mais esse Deus Mamon do que ele deve ser adorado? Aliás, ele não deve ser adorado de maneira alguma. Esse Deus Mamon, ele tem que ocupar, ele tem que ser esquecido por mim, porque na verdade eu sei que eu preciso do bem material sim para sobreviver, mas ele jamais pode virar um Deus para mim. Jamais ele pode ser um Deus. Porque quando ele vira Deus, aí é o problema. Porque ele fatalmente vai ser o Deus que vai ser adorado muito mais do que o Deus da minha salvação. E é isso que exatamente Jesus está falando aqui, né? Jesus está falando desse homem, né? Ele está propondo aí um tipo de uma parábola, né? Ele coloca esse homem aí que resolveu entesourar tudo aí no seu celeiro e tal, e de repente Deus vai chegar assim e falar assim: olha, agora chegou a tua hora, tá? Vamos ver o que você tem preparado aliás, vamos ver de que forma você tem sido rico para Deus, né? De que forma, então, a gente não é adorador de Mamon, no final das contas, é essa questão, de vamos ver quanto você não adorou Mamon e adorou a mim, ou o contrário, quanto você não adorou a mim e adorou Mamon. Porque aquele que entesoura para si, né, ele é o que entesoura só para si e não é rico para com Deus. E o que é ser rico para com Deus? Porque no final das contas é tudo isso que a gente está falando, né? Os gerazenos, eles não estavam sendo ricos para com Deus porque eles deram muito mais valor ali, deram muito mais valor à manada de porcos à vida de um homem. Deram muito mais valor aos porcos, à manada de porcos, do que a vida daquele homem lá que estava endemoniado. Assim como esse homem aqui. Ele deu muito valor àquilo que ele tinha entesourado. E é aí que nesse ponto que eu quero chamar a sua atenção, né, para Mateus 25, de 31 a 40. Vamos voltar um pouquinho lá no Evangelho de Mateus. Mateus 25. Convido você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus 25. E a gente vai ler os versículos 31 a 40. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Olha só o Filho do Homem aqui, como está escrito aqui em Mateus capítulo 25, versículo 31. Né? A gente estava falando do Evangelho do Filho do Homem, né? Mas aí Mateus também utiliza esse título, porque é um título messiânico, como a gente falou. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas.
E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Veja que a palavra que talvez possa expressar tudo aquilo que Jesus está pregando aqui no capítulo 25 de Mateus é generosidade. Generosidade. De que maneira nós estamos nos portando em relação ao dinheiro? De que maneira nós estamos nos portando em relação aos bens materiais? Nós estamos nos portando como os gadarenos ou gerazenos, que deram muito mais valor aos porcos ali que eles criavam, do que a vida humana? Ou, por exemplo, como a gente viu aqui em Lucas 12, como a gente está se portando também como esse homem que acumulou tudo no seu celeiro, né, e disse assim: agora eu estou bonito na fita porque eu tenho tudo acumulado para mim, eu não quero nem saber dos outros, eu quero saber para mim mesmo, né? Eu quero saber se eu estou garantido aqui para a minha vida inteira, está tudo certo comigo, eu tenho todos os bens que eu preciso, né? Eu estou bonito. E os outros é que se explodam. Os outros é que se danem, né? O que eu tenho para mim aqui, está tudo certo para mim, então está tudo bem comigo. Será que a gente tem sido assim? Ou será que a gente tem sido rico para com Deus, ali como diz ali em Lucas 12, né? No versículo 21? A gente tem sido rico para com Deus, assim como aqui dizem em Mateus 25, a gente tem olhado para os pequeninos, né? A gente tem vestido aqueles que estão nus, a gente tem dado de comer àqueles que estão com fome, a gente tem repartido, enfim, é a questão da generosidade, é a questão de ser generoso. Por isso que a gente tem que colocar como pano de fundo aqui, como a palavra principal do capítulo 25 de Mateus, e que se reflete aqui em Lucas 8 e em Lucas 12, quando a gente está tratando a respeito de bens materiais, a gente tem que falar sobre generosidade, ser generoso. Não acumular somente para si, mas ser rico para com Deus. É isso. A grande questão não é que você vai fazer caridade por fazer caridade, mas é fazer aquilo que Deus manda você fazer. Aquilo que Deus manda você e eu fazermos, a gente ser generoso, a gente ver a necessidade do outro. Isso é ser cristão, na verdade. É levar à frente aquilo que Jesus está nos ensinando no capítulo 25. Ser generoso. Porque no final das contas, generosidade não é uma palavra que aparece aqui, mas é isso que está. É isso. É isso que está escrito. Ou seja, se a gente é generoso no sentido de que a gente não acumula somente para nós, né? A gente mostra para Deus e a gente mostra para o mundo, para todas as pessoas, que o nosso Deus não é o Mamon. O nosso Deus é o Deus Pai. O Pai do nosso Senhor Jesus, o Pai nosso também.
É isso que deve nos dirigir, é isso que deve ser a tônica da nossa conduta, da nossa vida frente aos bens materiais, frente ao dinheiro. Porque é como a gente está dizendo, é muito fácil a gente virar adorador de Mamon e esquecer de Deus, e ser pobre para com Deus, né? E a gente deve fazer, não devemos fazer isso. A gente tem que ser rico para com Deus, e ser rico para com Deus é exatamente ser isso, generoso. Porque a gente expressa a nossa riqueza para com Deus quando a gente é generoso de coração, quando a gente realmente entrega para as pessoas aquilo que a gente pode entregar, aquilo que as pessoas precisam, a gente ajuda a vestir o nu, a gente ajuda quem está enfermo, a gente ajuda quem está precisando de comer, enfim, e aí assim por diante. A palavra é generosidade. A generosidade é aquilo que nos previne de adorar o Deus chamado Mamon. Que o Senhor nos abençoe nesse sentido, que a gente tenha uma visão muito clara a respeito de como nós devemos nos portar frente aos bens materiais. Que o Senhor nos abençoe e nos sempre nos abra os olhos para que nós não sejamos adoradores de Mamon, mas sim adoremos o nosso Pai Celestial, o Pai do Senhor Jesus que veio nos salvar e nos resgatar do nosso pecado. Que Deus abençoe, um grande abraço, até a próxima aula.